Salmo 119, do verso 85 ao verso 88, diz assim: Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, sustentador das nossas vidas, nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, por saber que o Senhor, ó Deus Santo, governa acima de todas as coisas e conduz, ó Deus, a tua igreja em triunfo e glória neste mundo em trevas. E como parte da tua igreja que se reúne na manhã do dia do Senhor a fim de exaltar o Senhor e ouvir a tua voz por meio da palavra, rogamos que neste momento o Senhor leve cativo o nosso pensamento ao pensamento de Cristo e que instrua o nosso coração por meio da tua palavra para a tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na semana passada eu citei a história de Jó, uma história que começa de uma forma bastante trágica e que nos mostra, serve para nos mostrar que por vezes os problemas da vida parecem não ter fim. Jó, no começo do livro, está ali numa sucessão de notícias ruins, e as coisas estão bastante complicadas, e chega ao ponto de a sua esposa quase que debochar dele, dizendo: você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Mas a despeito disso, Jó se mantém íntegro e declara, nós conhecemos bem o texto: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós vimos que no começo deste salmo, nos 4 primeiros versículos do Salmo 117, o salmista está vivendo um tempo parecido com aquele tempo de Jó, talvez não em intensidade, mas um tempo em que o problema parece não ter fim. As coisas estão complicadas, os inimigos estão se levantando contra ele, isso vem se arrastando há um bom tempo, e você percebeu que nos 4 primeiros versículos dessa sessão, estamos na sessão de número 11, que tem todos os versículos começados com a letra Kaf. Você viu que nestes momentos em que parece que as angústias não têm fim, você deve manter a esperança, está lá no versículo 81, você deve suplicar pelo consolo do Senhor, versículo 82, você precisa manter em mente a palavra de Deus, versículo 83, e você precisa suplicar pela justiça do Senhor, no versículo 84. Os últimos 4 versículos desta sessão continuam tratando do mesmo assunto, e nós vamos continuar aprendendo sobre o que fazer quando as angústias não cessam. Olhando para os versículos 85 e 86, você aprende que deve suplicar a ajuda do Senhor. Eu vou ler de novo, diz assim: Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Suplique a ajuda de Deus nos momentos em que as angústias parecem não cessar. Lembre aí que no versículo de número 84, o salmista já havia clamado pela justiça de Deus. Ele diz: quando me farás justiça contra os que me perseguem?
Foi assim que ele terminou o versículo anterior, o versículo de número 84. E aqui no versículo de número 85, ele está então mostrando por que ele está pedindo isso. Por que ele está então clamando pela justiça de Deus, que parece estar demorando, que parece não chegar, porque ele diz o seguinte: para mim abriram covas os soberbos. E é por causa disso que ele pede então esta justiça de Deus. Os soberbos, palavra literalmente significa arrogante ou insolente. Os insolentes, os arrogantes, estavam fazendo armadilhas para ele. A ideia aí de armadilha, de cova, é a ideia de uma armadilha. Ele declara que essas pessoas são assim, soberbas, são arrogantes ou insolentes, porque elas não se submetem à lei do Senhor. Veja, me abriram covas os soberbos que não andam consoante a sua lei. A ideia então é que estes homens colocavam de lado a Escritura, não davam ouvidos à palavra de Deus, e por causa disso eles acabavam andando nos seus próprios caminhos, criando as suas próprias regras, tendo a sua própria ética. Porque quem não tem a ética da palavra de Deus vai assumir qualquer outro tipo de ética. Quem não tem a direção da palavra de Deus vai andar em qualquer outra direção, nunca estará parado. O homem sempre estará caminhando em algum tipo de caminho. O salmista já deixou claro aqui que o caminho que ele anda é o caminho da palavra de Deus, mas estes homens que ele trata por arrogantes, eles não se submetem à lei do Senhor, e então, desdenhando da palavra, fazem as suas próprias regras. E é assim que vão proceder, meus irmãos, todos os homens que não se submetem à lei do Senhor. Porque quando o homem não se submete à verdade, e Paulo explica isso de forma bem clara em Romanos capítulo 1, na verdade todos os homens que não estão em Cristo, eles abafaram a verdade de Deus e preferiram a injustiça. A ideia é que eles colocaram a verdade de Deus embaixo de alguma vasilha, abafando, e então, abafada esta verdade, eles estão livres para estabelecer outra verdade, ou a sua própria verdade. E todo aquele que estabelece a sua verdade, a parte da Escritura, vai laborar em erro. Todo mundo que acha que tem um caminho diferente daquele que Deus estabelece na palavra, estará equivocado. Não há possibilidade de encontrar a verdade à parte da palavra de Deus. E até mesmo os homens que não estão em Cristo, quando falam verdades, estas só podem ser consideradas verdades se estiverem em acordo com a palavra de Deus. É por isso que Paulo, lá em Romanos de novo, vai dizer que quando os ímpios fazem isso, fazem ações corretas, procedem de forma correta, eles mostram a norma da lei gravada no coração. Então, quando o ímpio faz algo correto, pelo menos exteriormente correto, ele está expressando a verdade da Escritura, mesmo sem saber, porque todo homem, por ser imagem de Deus, traz em si, gravado no seu coração, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a lei moral, ainda que eles não consigam cumprir de forma plena. Eles cumprem externamente, mas eles nunca irão adorar a Deus e dar louvor a Deus com aquilo que eles estão fazendo. É por isso que o resultado de alguém que deixa de lado a palavra de Deus e estabelece o seu próprio caminho, ou a sua própria verdade, aquilo que ele acha que é verdade, é um caminhar ímpio, é uma vida ímpia, é uma vida que não honra ao Senhor. Se você lembrar que no próprio livro de Salmos, lá no Salmo 14, Davi afirma que existe o insensato ou o tolo. O que o insensato faz, segundo Davi?
O insensato diz em seu coração que Deus não existe. É assim que Davi começa o salmo. Diz o tolo, diz o insensato no seu coração: não há Deus, não existe Deus. Qual é o resultado deste pensamento? Bom, se Deus não existe, não existe uma lei de Deus. E o que decorre disso? Corrupção. Corrompem-se e praticam iniquidade, diz Davi lá no Salmo 14. Então aquilo que Davi declara no Salmo 14, aquilo que Paulo estabelece lá em Romanos, é exatamente o que este homem está falando aqui. Estes que estão querendo fazer armadilha contra ele, são aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, que não andam consoante a tua lei, e é contra esse tipo de pessoas que muitas vezes você vai estar lidando. É diante de pessoas que não temem a Deus que você muitas vezes passará por dificuldades. Pessoas que não consideram a palavra de Deus, logo que têm a sua própria ética, que não consideram ruim prejudicar, por exemplo, outras pessoas. Você vai ver, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, funcionários que vão passar outros para trás para ganhar a vaga de emprego. Você vai ver pessoas desonestas no seu trabalho, empresários, e que vão dizer: o jogo é esse. E em todo tipo de profissão você vai ver pessoas desenvolvendo uma ética caída deste mundo e dizendo: o mundo é dos mais espertos, esse é o jogo, se você não sabe jogar esse jogo, não entre no campo. E nós estamos no meio disso tudo como crentes, e nós precisamos viver no meio de pessoas assim, sendo sal da terra e luz do mundo, muitas vezes sendo atacados por conta de posições firmes para honrar o Senhor. Como eu disse, para estes homens sem Cristo, as suas injustiças, elas não têm problema algum, porque elas são parte do sistema. Eles são cegos para a ética da Escritura. E até mesmo muitas vezes, infelizmente, crentes acabam andando por esse tipo de caminho e começam a colocar a sua vida como se na sua vida houvesse departamentos diferentes. No domingo eu sou um crente fiel, que vou à escola dominical, que vou adorar a Deus, que canto na igreja, que toco, que sou um presbítero, que sou um diácono, que sou o pastor da igreja. Mas quando eu saio aqui da igreja, eu assumo um outro tipo de ética, não a ética bíblica. Eu assumo um tipo de ética que é aquela que parece conduzir a minha vida profissional, ou a minha vida familiar, ou o meu pensamento econômico, ou o meu pensamento político. Eu adoro a Deus no domingo, e fora dessas paredes, quando eu penso nas outras instâncias da vida, a Escritura não tem relevância. Esse é um caminhar ímpio. Quando ímpios caminham assim, não há novidade. O problema é quando crentes em seu juízo, no trabalho, na família, nas instituições, na política, começam a abafar a verdade de Deus, preferindo a injustiça. E muitas vezes isso acontece porque aquilo que os crentes estão desejando é que está conduzindo a sua vida. São os desejos do coração que se tornam então o seu Deus funcional, fazendo com que estas pessoas ajam para conquistar aquilo que elas acham justas, aquilo que elas acham correto. Não é assim que nós agimos. Crentes se pautam pela palavra, então cuidado com os desejos do coração, para que você não fique cego a ponto de se tornar como estes homens soberbos, que não dão ouvidos à palavra de Deus. Diferente destes homens, o salmista dá ouvidos à Escritura, enquanto
os soberbos não andam conforme a lei, ele diz aí no verso 86, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Veja a diferença. Os soberbos não querem saber da lei de Deus, ele não, ele olha para os mandamentos e considera verdadeiros, e é com base no mandamento, é com base na palavra de Deus, que ele faz o seu juízo a respeito da situação. Veja aí a parte B do verso 86, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Então veja como as duas coisas estão juntas. Na parte A, os teus mandamentos são verdadeiros. Na parte B, bom, se os teus mandamentos são verdadeiros, isto que estes homens estão fazendo é injustiça. Sabe como é que ele chega a essa conclusão do que é justo ou do que é injusto? Pela palavra. É a Escritura que diz o que é justo e que diz o que é injusto. E você, como crente, precisa estar bem atento a isso. Isso é muito importante de ser notado, porque diante aqui da constatação de que ele está sendo alvo de injustiça, mas conforme aquilo que a palavra de Deus estabelece, é que ele clama a ajuda de Deus. Senhor, a tua palavra é verdadeira, estes homens estão deixando de lado a tua palavra e estão cometendo injustiça contra mim, então me ajude. É assim que nós formamos o juízo. Quando os problemas parecem não cessar, você sabe que conta com a ajuda de Deus, mas você precisa estar bem firmado na palavra de Deus, para você não avaliar de forma errada a situação. E aqui de novo, eu preciso lembrar que como crentes, nós avaliamos todas as coisas pelo critério da Escritura, não é pelo critério ideológico, não é pelo critério da justiça social, não é por outro critério que não aquele que Deus tem estabelecido na palavra. Então tem muito crente revoltado com a situação do país, e quando você começa a ouvir esse pessoal falar, não sai a Escritura, sai ideologia. Isso é terrível, porque crentes assim estão se enganando. Eles até oram a Deus, mas eles estão orando a Deus avaliando injustiças segundo um critério que não é o critério da palavra. Como é que você pede então ajuda a Deus, se ao avaliar injustiça, você não avalia segundo aquilo que Deus diz que é ou não injustiça? Você avalia segundo aquilo que as ideologias estão falando que é ou não injustiça. Porque se quem determina o que é injustiça é um pensador qualquer, a ajuda precisa vir desse pensador. Procure lá a ajuda dele. Para procurar a ajuda de Deus, nós definimos injustiça segundo o critério do Senhor, segundo a palavra do Senhor. E isso não só na nossa vida social e política, isso quando nós enxergamos perseguição na nossa vida. Às vezes eu já ouvi isso, né? Crentes que estão lá no seu trabalho e dizendo assim: puxa, lá no meu trabalho está difícil, porque o inimigo tem se levantado, eu tenho sido perseguido no meu trabalho. Bom, essa é a avaliação. E qual é o fato? O fato é que o crente é o funcionário que não trabalha, é o funcionário que é um moleirão, é aquele que não está presente na hora que as coisas precisam ser feitas. E aí quando vai ser mandado embora, quem é mandado embora? É o crente. E aí então ele diz: não, isso é perseguição. É nada, não tem nada com perseguição isso. É por isso que você avalia não de acordo com o seu coração, você avalia segundo a Escritura, segundo o que Deus diz que é errado e segundo aquilo que Deus diz que é certo. E isso é tão sério para nós presbiterianos, que se você não conhece, por exemplo, o nosso código de disciplina,
Se você não conhece, eu estimulo você a conhecer. O nosso Código de Disciplina estabelece todos os critérios pelos quais o conselho irá julgar uma falta, um pecado de alguém. Então eles definem lá o que é falta. Bom, falta é tudo aquilo que na doutrina e na prática dos membros esteja contra a palavra de Deus, conforme o ensino dos símbolos de fé. Então a ideia é, você não pode dizer que um irmão está pecando se você não pode provar que aquilo que este irmão está fazendo é pecado conforme o que a Bíblia diz, segundo a interpretação da Confissão de Westminster, no nosso caso. Eu vou dar o exemplo mais claro disso, que acontece bastante, infelizmente, na nossa igreja presbiteriana. Aqueles que dizem assim: quem toma vinho está pecando. Se alguém denunciar no conselho da igreja: olha, eu vi o meu irmão tomando vinho, o conselho vai olhar isso e vai avaliar conforme a Escritura. A Escritura diz que isso é pecado? Não, então não há pecado. Mas então por que alguém denunciou uma pessoa que estava tomando vinho? Porque essa pessoa acha que é errado. Não é você que define o que é certo e o que é errado. Quem define o que é certo e o que é errado é a Escritura. Isso precisa estar bem firmado no seu coração, porque quando você pede ajuda a Deus, você precisa estar certo de que você está sendo alvo de uma injustiça verdadeira, de um pecado verdadeiro, e não de gosto seu, e não de alguma coisa que você acha que deve ser. Você pode até, dentro daquilo que Deus não estabeleceu como pecado, estabelecer algum tipo de ética na sua vida, por exemplo, na sua família, regras da sua casa. Aqui em casa, a gente chega em casa 10 horas da noite, aqui em casa todo mundo vai dormir 8h30, aqui em casa não se pode sentar com o pé em cima do sofá. Não tem problema nenhum estabelecer essas regras. Você não pode colocar o pé em cima do sofá de pecado. Você não pode chegar após as 10 de pecado. Agora, a transgressão dessas regras do pai pode ser pecado por parte dos filhos, não porque botar o pé no sofá seja pecado, mas porque desobedecer ao 5º mandamento é pecado. O 5º mandamento diz que o filho deve honrar o pai e a mãe, e desde que o pai e a mãe não ordenem o filho a pecar, eles precisam se submeter. Então não chame de injustiça e de pecado aquilo que a Bíblia não chama e não trata de pecado. O salmista está clamando o socorro de Deus, ele sabe que ele pode contar com esse socorro, mas ele está pautado na Escritura, e ele sabe que Deus promete ajudar os seus servos que estão realmente sofrendo perseguições, porque Deus não tem compromisso com a sua ideia de justiça, seja ela justiça pessoal contra aquilo que fazem contra você, seja a justiça social que você adotou como padrão. Deus não tem compromisso com nenhum desse tipo de justiça, Ele tem compromisso com a justiça dEle. Ele vai punir aquilo que Ele diz que é errado, não aquilo que você acha que é errado. Então avalie todas as suas circunstâncias, pautado na Escritura, porque pode ser que muitas vezes você acha que o problema que você está enfrentando está perdurando, mas o que você tem chamado de problema não é um problema de verdade. Na verdade é o orgulho do seu coração em achar que as coisas precisam caminhar da forma como você a quer, como você estabelece. Muitos estão se vendo injustiçados, perseguidos, humilhados, mas não têm definido esses pecados conforme a Escritura. Agora, se você avaliar a situação e entender que de fato a injustiça é real, segundo a palavra de Deus, o pecado cometido contra você é real, segundo a palavra de Deus, clame a ajuda do Senhor, porque Ele está com os ouvidos bem abertos para o clamor do seu povo. E por saber que isso é verdade,
Porque a Bíblia diz, este homem está clamando, ele diz: são verdadeiros os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. O pedido vem depois desta consciência, mas o salmista diz um pouco mais: o que fazer quando os problemas parecem não cessar? E a segunda lição aqui está nos versos 87 e 88. Você deve rogar ao Senhor que Ele preserve a sua vida. Dê uma olhada. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Mais uma vez o salmista está deixando bem claro aqui a seriedade e a dureza da provação que ele está enfrentando. A NVI traduz este verso 87 da seguinte forma: quase acabaram com a minha vida na terra. E isso não é metafórico, isso é real. O salmista estava passando por uma dificuldade tal que a sua vida corria perigo, a perseguição era feroz, ele corre o risco de morrer. Ele não está aqui valorizando a situação, ele não está, como muitos dizem, fazendo uma tempestade num copo d'água, porque ele está avaliando tudo o que está acontecendo pelo critério da Escritura. Ele sabe que os seus inimigos são capazes de tirar a sua vida, e por pouco ele vai escapar da morte. Talvez você nunca passe por uma ameaça como esta, de alguém querer tirar a sua vida, mas ainda que você não passe por uma situação tão extrema quanto essa, a convicção do seu coração precisa ser a mesma convicção do salmista. E o que este homem está dizendo aqui lembra muito aquilo que Jesus vai ensinar aos discípulos lá no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus pega estes homens e diz: estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos, não tenham medo. Não tenham medo de quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. E por que isso se assemelha? Porque olha a expressão que ele está usando: quase deram cabo de mim na terra. Os homens podem até dar fim à sua vida na terra, mas ele é um crente, e segundo Cristo Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crentes não têm medo de morrer, nem por assassinos, nem por câncer, nem por coronavírus, ou por qualquer coisa que seja. Crentes sabem que a morte não tem a palavra final, ou deveriam saber, ou deveriam decorar esses textos que falam a respeito disso e ter bem guardado no seu coração, porque muitas das atitudes erradas e temerosas dos crentes se dão por esta falta de consciência. Os homens, a doença pode tirar a sua vida aqui na terra, e só, nada mais. Nós não temos medo disso. Você não precisa ficar desesperado por isso. Você precisa temer sim. Aí Jesus diz: aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno, esse precisa ser temido. O Senhor Jesus Cristo precisa ser temido. É Ele que tem esse poder, e somente Ele tem esse poder. E é isso que este salmista está dizendo: olha, quase deram cabo de mim na terra. Mas veja então o contraste: mas
eu não deixo os teus mandamentos. Ainda assim, diante dessa situação tão difícil, diante de um problema tão grave, eu não deixo a tua palavra, eu me agarro à tua palavra. Mesmo numa situação tensa, ele diz: eu confio no Senhor. É isso que quer dizer: eu não deixo os teus preceitos. Porque ele está lendo a sua vida, ele está lendo as circunstâncias, ele está olhando para o mundo à luz da Escritura. Os seus óculos para ver o mundo são esse aqui. E quando você não usa estes óculos para ler o mundo, você vê o mundo desfocado, erradamente. Você fica semelhante àquele homem curado em 2 vezes. Lembra? O que você está vendo? Eu vejo homens, porque como árvores eu os vejo andando. Ele está vendo homem ou árvore? Não, ele sabe que é homem porque a árvore não anda, mas parece árvore. Quem lê o mundo sem as lentes da Escritura não discerne corretamente. Logo, não tem condição de julgar corretamente. É por isso que muitos crentes estão com medo, estão desesperados, estão ansiosos, estão deprimidos, porque ao olhar para o mundo, eles deixam de lado a Escritura e aquilo que Deus disse a respeito da criação, da queda e de uma redenção. Quando você não avalia as coisas nessa perspectiva, Deus criou, o pecado distorceu, Cristo redime. Você enxerga errado, logo você clama errado, você denuncia erros que a Escritura não chama de erros, você pede socorro para aquilo que a Bíblia diz que você nem precisava pedir. Você não descansa o seu coração. Mas este homem, que lê tudo a partir da Escritura, descansa, confia na palavra do Senhor. Infelizmente, o que muitos crentes fazem nos seus momentos de adversidade é abandonar a palavra do Senhor. E essa é a pior coisa que alguém pode fazer na tribulação. Essa é a pior atitude que alguém pode tomar em um momento de dificuldade. Porque imagine que você está em algum lugar, em um labirinto, cheio de placa, e está pegando fogo, e você tem que sair desse labirinto. E se, como eu, você é míope, e aí eu tiro aqui e acabou a minha vida, eu não consigo discernir mais quem é quem, e é literal isso. Claro que eu já decorei quem está aqui, então eu posso apontar quem é quem, mas se eu estivesse chegando aqui e visse essa igreja aqui, eu teria muita dificuldade de dizer quem é quem. E então eu estou dentro desse labirinto, pegando fogo, e eu preciso ler as placas, porque sem ler as placas eu não sei para onde eu vou. E nesse momento em que o fogo está pegando, eu falo assim: eu acho que eu vou melhor sem óculos, jogo o óculos de lado e vou embora. A morte é certa. É assim que os crentes procedem muitas vezes nas suas dificuldades. Eles querem se livrar dos problemas, eles deixam de lado a palavra de Deus, eles estão cegos. Não há escapatória. Nunca deixe de lado a Escritura. Este homem está sofrendo um perigo de morrer, mas eu não deixo a tua palavra. Peça a Deus que o mantenha bem firmado nas promessas. Peça a Deus que conduza você sempre pela verdade da Escritura, porque por pior que sejam as circunstâncias, você precisa lembrar que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor.
E ao permanecer firmado nestes preceitos, lembrando das promessas de Deus, você vai fazer como o salmista, você vai rogar que o Senhor o preserve, me ajude. Quando as circunstâncias parecem ser complicadas e não ter fim, você precisa rogar que o Senhor o preserve. É isso que você tem no verso 88, veja: vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. A ideia de vivificar aqui traz a ideia de permanecer vivo. Sabe o que ele está pedindo? Senhor, me mantenha vivo, me livre da morte. Os homens estão quase dando cabo da minha vida na terra, me livre da morte. Eu quero ser sustentado. Se você olhar na NVI, está assim: preserva a minha vida pelo teu amor. Ou a ideia aqui então não é de vivificação espiritual, não é essa a ideia do versículo. A ideia aqui é de livrar da morte de verdade, da morte do corpo, e nem poderia ser de vivificação espiritual, porque este homem está vivo. Ele está tão vivo espiritualmente, que mesmo diante de um perigo grande, a ponto de quase morrer, ele diz: eu não deixo a tua palavra. Ela está no coração. Ela está conduzindo este homem para ler a circunstância, ela está conduzindo este homem para clamar por socorro. Este homem tem comunhão com Deus, mas ele não quer morrer. Ele pede a Deus que preserve a sua vida. E se Deus preservasse a sua vida, sabe o que ele ia fazer? Ele ia continuar fazendo o que ele já estava fazendo. Ele continuaria guardando os testemunhos oriundos da boca do Senhor. Veja lá no verso 88: vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Então veja, se o Senhor me preservar, eu continuarei andando na tua presença. O pedido aqui se assemelha, por exemplo, ao Salmo de número 6. Abra lá para você ver. O Salmo de número 6 traz assim, versos 3 a 5: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Veja, o salmista lá falou isso também, certo? Quantos serão os dias da vida do teu servo? Quando que o Senhor vai me fazer justiça? E ele está pedindo a mesma coisa aqui: Senhor, até quando? E então ele pede: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? A ideia é: Senhor, morrendo, eu não continuarei nesta terra adorando o Senhor. Preserva a minha vida. Ou Salmo 118, se você virar aí uma página, 2 páginas antes do Salmo 119, você vai achar, a partir do verso 5, você tem assim: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Agora vá lá no verso de número 17: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Então perceba algo aqui: o pedido de preservação da vida, tanto no Salmo 119, quanto no Salmo 6, quanto no Salmo 118, está associada à intenção de continuar adorando o Senhor. Por que eu não quero morrer? Porque eu quero continuar servindo ao Senhor. Lembra de Paulo? Paulo está numa crise parecida com essa. Eu estou dividido, eu não sei o que escolher. De um lado, eu queria encontrar o Senhor, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, da igreja, do serviço, eu não sei o que escolher, eu não sei o que pedir. O dilema de Paulo está nesse, porque ele sabe que é bom estar com o Senhor. Quem morre, não morre eternamente, está na presença de Deus.
mas não é usado mais por Deus na edificação da igreja. Acabou, o ministério neste mundo como cristão acabou. Então o pedido pela preservação está ligado ao serviço cristão. Quando as angústias parecem não cessar, você sabe que você tem livre acesso ao Senhor e pode clamar com Ele. Mas lembre de algo aqui: o seu pedido por permanecer vivo não pode ser egoísta, centrado em você, preocupado com a sua vida, preocupado com os seus negócios, preocupado com a sua família. A principal razão de você querer ser livre das angústias e até mesmo ser preservado da morte precisa ser a glória de Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que você consegue perceber bem isso, porque há muitos líderes com medo de morrer, com medo do vírus que está aí e que é real e que mata pessoas, e que tem dito: Senhor, preserva a minha vida, não deixa eu pegar o coronavírus, e não vão à igreja servir a igreja, e não vão adorar a Deus, e se enfurna dentro de casa e não quer fazer mais nada. E por que eu quero ficar vivo então? Se não for para a glória de Deus e para o serviço de Deus, não há porquê, não há razão. E assim, muitas vezes, você vai ver que não é incomum ver pessoas recebendo o diagnóstico de uma doença ruim, terrível, pedir a Deus que as cure, não há problema nenhum nisso, mas por que eu quero que Deus me cure? O que será da minha família se eu morrer? Como é que meus filhos vão ficar? Como é que minha esposa vai ficar? Como é que minha mãe vai ficar? Como é que meu pai vai lidar com isso? Senhor, eu preciso ficar vivo. Está errado o pedido. Eu me lembro de uma amiga que um dia eu, conversando nessas conversas rápidas, a gente estava entrando no carro e a gente estava na casa de um casal amigo, e o marido ia num carro com algumas pessoas, eu e Poliana estávamos indo no carro com a esposa dirigindo no outro carro. Então iam 2 carros, e a gente fez um comentário sobre trânsito e dirigir, assim: tem problema, né, que se morrer a gente vai para o céu, então não tem crise. Falando, brincando, aí de repente ela olhou assim e falou assim: eu não quero morrer não. Eu falei: está com medo de morrer? A esposa do pastor: você está com medo de morrer? Eu falei: não, eu não tenho medo de morrer, mas e se eu morrer, como ficarão os meus filhos? Eu falei: não sei, Deus não deve ter pensado nisso ainda não. Depois que você morrer, eu acho que Deus vai pensar em alguma coisa. Tem lógica um negócio desse? Senhor, eu não quero morrer, porque como ficarão os meus filhos? Cuidados pelo Senhor. E eu vou contar uma coisa que talvez você não saiba: Ele cuida melhor que a gente, muito melhor. Com isso eu não estou dizendo: ficou doente, peça para morrer. Não. Você precisa sondar o coração para saber por que você quer permanecer vivo. É porque você quer servir a Deus? É porque você quer dar testemunho do Senhor? É porque você quer viver todos os seus dias para a glória de Deus? Porque quando você ora preocupado com a glória de Deus, a oração está correta. Quando você ora para esbanjar nos seus próprios prazeres, conforme Tiago, é uma oração errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, diz Tiago. Filhos de Deus podem e devem orar, mas eles precisam que o objetivo, o desejo, seja de servir a Deus e honrar o Senhor. O que tem motivado as suas orações? Quando você se coloca diante de Deus: Senhor, me livra desse problema, o motivo é a glória de Deus ou é simplesmente o seu alívio? Porque muitas vezes Deus foi glorificado enquanto os seus servos não experimentaram alívio. Enquanto os seus servos, em meio às maiores pressões,
davam glória a Ele. E você sabe disso, porque a história da igreja está cheia de exemplos assim, de pessoas que indo à fogueira, continuavam cantando ao Senhor enquanto eram queimadas, que despertavam tanta ira daqueles que estavam em volta, que ao irem para a fogueira depois, alguns tinham a sua língua cortada para não cantar. Deus estava sendo glorificado, e nós somos edificados por histórias assim. Mas Deus me livre, né? Passar por um negócio assim. Bom é ler, é verdade, ler é mais confortável, mas nós precisamos ter o foco de que a nossa vida é para a glória de Deus, e isso deve motivar a nossa oração. As orações não podem ser centradas em você, mas no Senhor. Então o texto de hoje continuou ensinando o que fazer quando as angústias não cessam. Você deve suplicar a ajuda do Senhor, você deve rogar que o Senhor o preserve. E este salmo aponta de forma maravilhosa para Jesus, porque Jesus tinha plena consciência de que iria morrer. Veja, abra sua Bíblia em João, lá no capítulo 12, veja o que Jesus está dizendo aqui, no verso de número 23, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Sabe que hora é essa? É a hora da morte, é a hora da crucificação. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Você percebe que está norteando a oração de Cristo? Ele está angustiado, ele sabe que vai morrer, ele sabe que a sua morte glorificará o seu Pai, e ele tem consciência disso. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para ser livre da morte, mas foi para isso que eu vi. Mas você sabe que ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O restante da oração: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A oração de Cristo é centrada na glória do seu Pai. E você sabe, ao ler os evangelhos, que tudo que está acontecendo com o salmista aqui aconteceu com Cristo. Os homens lhe prepararam armadilhas, ele foi perseguido injustamente, e eles não quase tiraram a sua vida sobre a terra, eles tiraram. Jesus foi morto por causa das minhas transgressões. A sua vida na terra foi tirada, entretanto, aquele que orou ao seu Pai foi vivificado pelo Espírito. Ele foi trazido de volta, ele ressuscitou para a justificação do seu povo, para que você pudesse hoje fazer parte deste povo que se junta ao salmista, para que nos momentos de dificuldade, de desânimo, tenham a intercessão desse que morreu pela igreja, para que a igreja pudesse ser ouvida, para que o seu clamor pudesse ser atendido. Então, junto com o salmista, você pode tomar todas as atitudes que estão ali naquele texto, porque você já foi salvo e já foi espiritualmente vivificado pelo Senhor Jesus Cristo.
Você pode confiar nele, você pode confiar na palavra dele, você pode se agarrar na esperança que há e que é anunciada na palavra dele. Nos seus momentos de angústia, clame ao Senhor, tendo como motivação sempre a sua glória, e que o seu desejo seja de fato viver cada um dos seus dias na presença dele e para a glória dele.